Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos finalizar a nossa disciplina, a parte teórica de aulas, com essa aula 3 agora, tá? Pois bem, meus queridos, última aula de evolução, e vocês vão ver que tem muito assunto para a gente falar ainda. Começamos falando sobre as evidências de que a evolução ela é um fato cientificamente comprovado. Na nossa segunda aula a gente falou sobre as teorias pré-evolucionistas, Lamarck, Darwin, Wallace, Weizmann, as contribuições para que nós chegássemos nessa aula 3. Essa aula 3 ela vai falar sobre a teoria sintética da evolução. Como a gente mencionou na aula passada, Darwin, ele não soube explicar como que as variações surgiam nos organismos e nem como elas eram transmitidas aos descendentes. Bom, Darwin ele tinha algumas ideias meio malucas que ele chamou de pangênese, de que teoricamente o corpo, ao se encontrar em fase reprodutiva, produziria o que ele chama de pequenas gêmulas, estruturas que ele não soube explicar corretamente, que seria o correspondente aos gametas, hoje, digamos assim. E que parte dessa informação genética do corpo daquele indivíduo passaria para essa gêmula e que isso seria usado na reprodução para produzir o embrião. Outro pensamento da época era o que eu já tinha falado para vocês, a herança por mistura, em que eu tenho contribuições de parte da genética dos pais, dos parentais, e que isso iria se misturar, ou seja, se diluir a cada nova geração, gerando novas características, e por isso que haveria essa variabilidade. Bom, esse pensamento ficou por muito tempo, até que a gente chega no século XX, com a redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel. Gregor Mendel foi contemporâneo de Darwin, então a genética, ela estava nascendo ainda quando Darwin publicou o seu livro. E assim como Darwin foi bastante criticado e as suas ideias não foram prontamente aceitas, o trabalho de Gregor Mendel também ele demorou muito tempo, obviamente já tinha morrido, para ele ter sido redescoberto e ser dada, de fato, a importância daquilo que ele propôs. Vocês estudaram Mendel em genética e vocês viram que o Mendel, ele é o pai da genética clássica, o pai da hereditariedade, porque ele postulou as bases da hereditariedade, trabalhando com cruzamento principalmente de ervilhas, observando características visuais fáceis de serem observadas, anotadas e consideradas. Ele propôs, usando matemática e conhecimento de ciências naturais, ele propôs como que as características daquilo que ele estava estudando, né, das ervilhas, elas eram passadas geração após geração de cruzamento de ervilhas. E aí ele identificou que existiam alguns fatores que eram herdáveis, que eram passados aos descendentes, e que eles se separariam de forma independente na formação dos gametas. Pois bem, além das contribuições de Gregor Mendel, a gente teve também um outro cientista extremamente importante, que é o Thomas Hunt Morgan, que a gente conhece ele bastante porque ele trabalhou com a mosca das frutas, né, a mosquinha da banana, que é a Drosophila melanogaster, e além de trazer toda a bagagem de conhecimento proposta inicialmente por Gregor Mendel, ele expandiu, ele ampliou as descobertas de Mendel sobre a hereditariedade. Primeiro porque ele foi quem descobriu que existem alterações genéticas que aconteciam no DNA, que são as mutações. Ele provou a existência de regiões específicas no DNA, no material genético, no cromossomo, que eram chamadas de genes. Então, os fatores que Darwin mencionava no seu trabalho, na verdade, são os genes, que Thomas Morgan provou a existência. Ele fez uma série de experimentos, cruzamentos com Drosophila melanogaster, e ele identificou que existiam características que eram dominantes e recessivas, e características também que eram ligadas aos cromossomos sexuais. Ele propôs
a nossa ideia que a gente tem hoje sobre mapeamento gênico, que existem genes que estão muito ligados entre si no mesmo cromossomo e que, por estarem muito unidos entre si no mesmo cromossomo, eles não iriam se separar de forma independente, como o Gregor Mendel propôs em todos os casos. Como ele está presente no mesmo cromossomo e muito ligado entre si, o mecanismo de crossing over, que é a permuta, que é a troca de partes de material genético entre cromossomos homólogos, seria mais raro de acontecer entre esses dois genes muito próximos entre si. Então, ele propôs as bases do mapeamento genético e de outras questões relacionadas à genética, como alelos múltiplos, epistasia, que você estudou em genética clássica. Ou seja, meus queridos, com aquilo que Darwin propôs, aquilo que Mendel veio arrematando, trazendo da genética clássica, aquilo que Morgan foi lapidando e acrescentando, e etc, 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 contribuições da genética clássica, genética de populações, embriologia, citogenética, matemática e estatística, biologia molecular, taxonomia, ou seja, diversos outros cientistas que foram agregando com novas descobertas, novas evidências, novos pontos de vista, achados, ideias, amadurecendo, incorporando evidências à teoria evolutiva, esclarecendo alguns pontos obscuros da teoria darwinista. A teoria sintética, ela surge em 1930, então ela é uma síntese, ou também chamada de teoria moderna da evolução, que vai o quê? Sumarizar, que vai tentar abraçar todas essas grandes áreas do conhecimento que contribuíram para um conhecimento mais amplo, mais profundo, sobre como que a evolução dos seres vivos acontece. E é uma teoria que está sendo aperfeiçoada até hoje, que está sendo constantemente reformulada. Ela não foi refutada, pessoal, com novas evidências, mas cada vez que surgem novas evidências, elas vão sendo acrescentadas a essa teoria moderna da evolução. Bom, vamos começar falando então e tentar explicar um ponto obscuro do darwinismo. Qual é a origem da variabilidade? Darwin reconhecia que existia variabilidade genética, mas ele não sabia explicar de onde essa variabilidade surgia. Bom, uma forma de novas variabilidades genéticas surgirem na população de seres vivos, de qualquer ser vivo, é através de um evento chamado de mutação. O que é a mutação? Mutação são alterações na sequência de bases do DNA, que essas mudanças na sequência de base do DNA podem alterar a sequência de aminoácidos da proteína, e uma vez que eu posso alterar a sequência de aminoácidos da proteína, eu posso fazer com que essa proteína tenha uma modificação ou não das suas propriedades. E essa modificação de propriedades pode tornar a proteína com novas propriedades, por exemplo, se for uma enzima, ela pode se tornar mais eficiente para realizar atividade enzimática, ou simplesmente ela pode parar de funcionar, porque eu alterei uma região sensível do DNA, que alterou uma região de aminoácidos dessa proteína, que era importante para a forma daquela proteína, e ela não vai funcionar mais, tá? Bom, coloquei aqui um exemplo clássico para vocês terem uma ideia, como que uma alteração simples na sequência de bases do DNA, nos nucleotídeos, pode alterar a sequência de aminoácido e pode alterar a propriedade de uma proteína. A gente está falando aqui da anemia falciforme. Anemia falciforme é uma doença genética, uma doença hereditária, que muito estudada, que é causada por uma alteração, uma mutação de um único nucleotídeo no gene que codifica para hemoglobina. Pessoal, o que acontece? Aqui está mostrando o código genético e a gente tem aqui uma sequência CTC. Quando esse RNA mensageiro for transcrito, a partir dessa sequência, dessa informação genética no DNA, será produzida a molécula de RNA mensageiro GAG. E isso irá codificar o aminoácido glutamato. Pois bem, a mutação que causa anemia falciforme altera a timina por adenina. E ao alterar isso, quando for transcrita a molécula de RNA mensageiro,
será acrescentado, ao invés de uma adenina, uma uracila. Esse GUG, ele vai ser traduzido em um outro aminoácido, que é a valina. Essa simples alteração na sequência de nucleotídeo, que altera o aminoácido, irá provocar uma drástica alteração morfológica das hemácias, que são as células que transportam o oxigênio, os gases da respiração, oxigênio e gás carbônico. Essa hemácia vai tomar uma forma de foice, é por isso que é chamado de falciforme, formato de foice, e essa hemácia terá muita dificuldade de transportar gases. Essa hemácia, ela é rígida, ela tem dificuldade de percorrer vasos capilares, que são sinuosos, que têm voltas, ou seja, o indivíduo que tem anemia falciforme, ele vai ter sérios problemas com problemas, né, com falta de ventilação, de respiração, por causa de ter hemácias que não funcionam adequadamente. Nós vamos voltar a esse exemplo mais tarde. Pessoal, a mutação, ela é uma alteração que ocorre ao acaso no DNA. Não tem como prever em que região do DNA vai acontecer. É um evento ao acaso, é um evento imprevisível, que pode acontecer em qualquer região do DNA, a princípio. Ou seja, se determinados animais estão num ambiente muito bem adaptado e aí tem uma geada, tem uma queda de temperatura muito brusca, esse frio extremo que pegou todo mundo de surpresa não irá causar mutações no DNA de alguns desses animais e torná-lo mais adaptado. Não tem essa relação do ambiente proporcionando mutações que vão trazer vantagem adaptativa. As mutações, pessoal, simplesmente acontecem. São eventos aleatórios e são eventos raros. Se por um acaso essa mutação trouxer alguma vantagem adaptativa para aquele indivíduo vai ser selecionado para sobreviver. Se por um acaso essa mutação que surgir trouxer uma desvantagem, a seleção natural irá eliminar esse ser vivo que não será tão bem apto a sobreviver. Então, são eventos aleatórios e raros. Por que eu falo que a mutação ela é rara? Ela é rara porque existem mecanismos de reparo nas nossas células, que toda vez que acontece uma alteração na sequência de nucleotídeos do DNA, boa parte dessas alterações são corrigidas pelos mecanismos de reparo. Mas o mecanismo também não é perfeito, e pelo fato do mecanismo não ser perfeito, algumas dessas mutações acabam prevalecendo. E isso é fantástico, porque a mutação é um modo de nova variabilidade genética surgir na população de seres vivos. A maioria das mutações são deletérias ou neutras. Por que eu estou falando isso? Por que elas são deletérias ou neutras? Porque simplesmente, pessoal, os seres vivos já estão muito bem adaptados ao ambiente. Então, se você considerar que as melhores versões de adaptação já estão presentes na natureza, qualquer nova mutação que surgir, é muito provável que ela seja péssima, ruim, ela dificilmente vai trazer uma adaptação melhor do que a adaptação que esses seres vivos há milhares de anos já vêm se adaptando ao ambiente, ou simplesmente ela é neutra. O que significa que a mutação é neutra, do ponto de vista da evolução? Significa que ela não está trazendo nenhum tipo de vantagem, nem desvantagem, ela não vai interferir com a capacidade de sobrevivência e reprodução daquele indivíduo. Algumas mutações podem conferir alguma vantagem adaptativa ao ambiente e serão selecionadas positivamente. Exemplo, uma resistência a herbicida. Você tem uma plantação, você tem uma praga agrícola, você aplica herbicida. Se você fizer essa aplicação de forma muito contínua, de forma às vezes descontrolada, o que pode acontecer? Eventualmente, pode surgir espontaneamente um mutante, uma lagarta praga mutante, que tenha uma resistência ao herbicida. Não é que o herbicida provocou a mutação, é porque a mutação ela simplesmente vai acontecer. E essa nova mutação, que confere a resistência ao herbicida, irá favorecer essa lagarta que nasceu com essa mutação, que surgiu com essa mutação. E essa lagarta vai ter
a capacidade de se adaptar e sobreviver melhor do que as outras lagartas sensíveis ao herbicida. Mutações podem ser provocadas por erros na replicação do DNA. Então, enquanto está acontecendo a replicação, perdão, na molécula de DNA, que o DNA está sendo copiado pelo DNA polimerase, que você estudou em biologia molecular, inclusive comigo, a DNA polimerase eventualmente pode errar ao acrescentar o nucleotídeo complementar à fita molde. E, se o mecanismo de reparo não atuar, o que pode acontecer é uma mutação. Isso permanecer na molécula de DNA. Fatores ambientais, exposição à radiação ultravioleta é um fator que pode ser mutagênico e pode provocar alteração na molécula de DNA. Só que mesmo que isso aconteça, não tem como prever em que região isso vai acontecer, porque o evento ele é ao acaso. Alguns vírus têm capacidade de causar alterações na molécula de DNA, porque eles integram na molécula de DNA, e algumas substâncias químicas são potencialmente mutagênicas também. Tipos de mutações que podem acontecer. Mutação de base, que a gente chama de tautomeria, que é uma propriedade química em que um determinado nucleotídeo, ele se torna instável, vou explicar de forma muito simplificada, e ele pode espontaneamente se converter em outro nucleotídeo, tá? Esse processo é chamado de tautomeria. Então, isso acontece, por exemplo, muito com a guanina, o nucleotídeo G, que por tautomeria, ele pode se transformar em uracila. O G pareia com C, o U pareia com A. Então, se isso acontecer na molécula de DNA, e isso não for devidamente reparado, embora o DNA não tenha uracila, isso pode acontecer, você vai ter uma mutação de única base acontecendo. Alterações numéricas nos cromossomos. Então, quando está acontecendo lá o processo de meiose, que você tem a separação dos cromossomos homólogos, eventualmente pode não acontecer essa separação de forma correta, ou lá na meiose 2, separação das cromátides irmãs, essa separação não acontecer, e isso provocar alterações numéricas dos cromossomos, que é o caso, por exemplo, da síndrome de Down, que você estudou isso em genética, que é quando eu tenho um cromossomo a mais no par de cromossomos número 21. Alterações estruturais no cromossomos, então eventos de inserção de parte de material genético, de deletar parte de material genético, de inverter ou de duplicar, podem acontecer também no cromossomo, e aí eu tenho grandes regiões, mutações, né, em grandes, acometendo grandes sequências de nucleotídeos acontecendo no cromossomo, e se isso não for reparado na molécula de DNA, isso irá permanecer. Importante lembrar que as mutações só têm efeito na evolução se ocorrerem nos gametas. Meu querido, se a radiação ultravioleta causar uma mutação na célula da sua pele, isso não quer dizer que essa alteração genética vai acontecer com seus filhos, vai ser passada para os seus filhos. Por quê? Porque o gameta não é formado a partir de células da pele, não é verdade, gente? Então, qualquer mutação só tem valor adaptativo para a evolução se essa mutação acontecer nas células produtoras de gameta ou no próprio gameta. Se isso acontecer e alterar a informação genética presente no material genético dos gametas, isso pode ser passado através da reprodução sexuada para as próximas gerações. E aí isso vai ser contabilizado no processo evolutivo. Mutações são eventos aleatórios. A seleção natural não é um processo aleatório. Apesar da mutação acontecer em qualquer região de DNA, a qualquer tempo, em qualquer célula do corpo, uma vez que ela aconteceu, que ela gerou uma nova variante, uma nova forma diferente para alguma característica, a seleção natural não é aleatória. A seleção natural é aquela força invisível que vai atuar em cima dessas novas características que surgiram para selecionar os indivíduos mais adaptados ao ambiente. Não se pode dizer, portanto, que a evolução como toda ocorra meramente ao acaso, embora as mutações aconteçam ao acaso. Queridos, a gente continua na nossa próxima sessão dessa aula.